Se o Trump continua a violar os Estados Unidos, terem que o Great está completamente mal. Esse mata principal. Hoje é 1º de julho e eu estou aqui com meus queridos amigos e colegas, Pepe Escobar e meu outro amigo e colega com 5 anos de experiência na CIA. A gente traz para vocês mais uma edição do Transition Protocol, onde discutimos e analisamos as notícias que estão movimentando o noticiário. E se você gosta do que a gente faz, aproveita e se inscreve agora no canal. Clica no botão de curtir também para que a gente possa continuar trazendo as informações que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, apresento mais uma vez meus amigos, Pepe Escobar e Larry Johnson. A palavra é de vocês. Pepe Escobar and Larry Johnson, kindly take it away. Pepe, you go first. Kick it, Larry. Pepe, começa você. Tá bom, eu falo. Vamos olhar para o que a gente sabe com certeza agora. A gente continua ouvindo essa pergunta. Será que os Estados Unidos vão continuar ocupando o Golfo Pérsico? Pois bem, a realidade é que os Estados Unidos foram expulsos das 2 principais bases que sustentavam sua presença no Golfo Pérsico. Estou falando do quartel-general da 5ª Frota no Bahrein, que foi destruído pelo Irã, e da base aérea de Al Udeid, no Catar, que por mais de 25 anos foi um ponto de transporte fundamental para as forças americanas indo e vindo de lugares como Afeganistão, Iraque e Síria. Nos últimos 10 anos, pelo menos, talvez até mais, Al Udeid abrigou o que se chama de Centro Combinado de Operações Aéreas, o CAOC. O CAOC trabalhava em conjunto com 2 sistemas de radar caríssimos. Um custou mais de $1 bilhão, o outro cerca de 400 milhões. Esses radares davam aos Estados Unidos a capacidade de monitorar desde a região da Índia, passando ao sul até Diego Garcia, ao norte até a costa do Mar Negro na Rússia e a oeste até Chipre, controlando qualquer movimento aéreo nessa área. Pois bem, esses sistemas foram destruídos e o próprio CAOC foi atacado. Como resultado disso, os Estados Unidos encerraram sua presença no Catar e transferiram o CAOC para uma base da Força Aérea na Carolina do Sul. Então, na prática, mesmo que os Estados Unidos ainda tenham, em teoria, essas bases, elas já não estão mais operando. E para colocá-las de volta em funcionamento vai custar centenas de milhões de dólares. E ainda há uma dúvida séria se os Estados Unidos conseguem mesmo manter isso. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que os Estados Unidos violaram repetidamente o memorando de entendimento que foi assinado no dia 17 de junho. E a pergunta que fica é, o que o Irã vai fazer a respeito disso? E o ponto central dessa questão é especificamente o fato de os Estados Unidos não cumprirem as condições do primeiro parágrafo em relação ao Líbano, que determinava que Israel deveria se retirar. Israel tem sido categórico publicamente ao afirmar que não vai se retirar. Israel has been adamant in public that it is not going to vacate. The United States has been running some duplicity. Os Estados Unidos têm jogado um jogo duplo, tentando negociar um acordo com o governo de Joseph Aoun, que serviria como intermediário entre Israel e esse governo cristão, que não tem apoio popular no restante do Líbano, para afirmar que vai expulsar o Hezbollah. Mas Nabi Berri, que é um membro antigo da comunidade islâmica no Líbano, respondeu: nem pensar. Então os Estados Unidos ficaram diante de uma escolha. Vão fazer cumprir o que foi imposto a Israel, obrigando o país a deixar o sul do Líbano? Ou vão deixar que Israel sofra nas mãos do Irã? Agora vamos deixar uma coisa bem clara. Durante essa guerra, mesmo tendo começado no dia 28 de fevereiro, os combates mais pesados pararam por volta de 7 ou 8 de abril. Então, na prática, estamos falando de uma guerra que durou 31, 38, 39 dias. E nesse período de 39 dias, o Sistema de Defesa Aérea dos Estados Unidos respondeu por cerca de 2/3 das ações. O estilingue de Davi e o domo de ferro se mostraram muito ineficazes.
E o Ted Postol, em uma entrevista recente com o Danny Davis, no programa dele chamado Deep Dive, relatou que dos sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos que foram usados, a eficácia foi de menos de 10%. O que tudo isso significa é o seguinte: se o Irã decidir voltar a atacar, Israel não tem como se defender dessas ameaças de mísseis balísticos. Então Israel está, sem dúvida, num momento de grande vulnerabilidade, caso o Irã resolva dizer: nós vamos garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano, que é exatamente a linguagem usada no memorando de entendimento. O terceiro ponto, e com isso eu encerro para passar a palavra para o meu querido amigo Pepe, é sobre o Estreito de Hormuz. Mais uma vez, o memorando deixa muito claro que a responsabilidade de garantir a passagem dos navios pelo Estreito de Hormuz é exclusivamente da República Islâmica do Irã. O quinto parágrafo começa justamente identificando isso como uma responsabilidade do Irã. Não menciona Oman. Não fala Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Marcianos, Planeta Vênus. Não diz nada disso, diz que é o Irã. E o sistema do Irã, conforme os protocolos da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, determina que qualquer navio que queira passar por ali precisa preencher um pedido com eles. A Guarda Revolucionária analisa esse pedido e, se derem sinal verde, o navio pode seguir. Basicamente, isso funciona como um embargo de fato contra Israel, porque são só os navios ligados a Israel que eles vão impedir de sair. Se o destino for Israel, ou se o navio for de propriedade israelense, ele não sai e também não entra. Todo o resto pode navegar à vontade. Excelente, Larry, como sempre. O que eu vou dizer agora complementa o panorama geral que você traçou pra gente. E eu quero focar nas últimas, digamos, manifestações explosivas do próprio Ghalibaf. Ghalibaf ainda é o principal negociador do Irã. E vai continuar sendo, depois desses próximos 9, 10 dias, quando o país vai basicamente se concentrar em todas as cerimônias e rituais ligados ao funeral do Ayatollah Khamenei, assassinado, de Teherã a Qom e depois até Mashhad, no leste do Irã, onde ele vai ser enterrado no santuário do Imã Reza. Isso provavelmente vai ser uma das reuniões político-religiosas mais impressionantes do século XXI. Pois bem, as últimas declarações de Ghalibaf sobre o memorando de entendimento, e eu sempre tenho a imagem de Deng Xiaoping na cabeça. I always have Deng Xiaoping's image in my mind. Doesn't matter if the cat is black or white, as long as the cat... Não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele casse ratos. Então dá para adaptar a frase de Deng Xiaoping para a situação atual. Agora o problema é, o gato está morto, vivo ou em coma. Ele ainda consegue caçar algum rato, considerando o estado em que está. Isso é algo que a gente ainda não sabe. Porque na prática, o memorando de entendimento agora está em coma. O gato está em coma. Do ponto de vista do Ghalibaf, basicamente ele está dizendo que o Irã foi para a Suíça para discutir a implementação do memorando de 14 pontos, não para discutir um novo acordo, nem para negociar um acordo. Então, no fim das contas, o que o Ghalibaf estava dizendo é o seguinte: olha, se os americanos não cumprirem, especialmente esses 5 pontos, 1, 4, 5, 10 e 11, e isso inclui o Líbano, o Estreito de Hormuz, devolver o dinheiro do Irã e por aí vai. Se eles não se comprometerem a resolver esses 5 pontos, não faz sentido continuar com o memorando de entendimento. Nas próprias palavras dele, nada de novas negociações. Tem uma coisa que ainda não está muito clara, e eu não consegui nenhuma confirmação de Teherã sobre isso. Se eles realmente concordaram em formar um comitê, Irã, Estados Unidos, Líbano, para supervisionar a implementação do memorando. Eu não consegui confirmação dos iranianos. Isso significa que a situação ainda está no ar e provavelmente é só uma jogada da mídia. A única coisa que realmente importa nesse comitê é que os Estados Unidos não conseguem ou não querem controlar Israel dentro do contexto libanês. E isso a gente já sabe. Agora, outro detalhe importante. O bloqueio naval. O bloqueio naval, por enquanto, acabou. A gente só não sabe até quando.
over. We don't know for how long. In these past few days, Iran exported 40 million barrels. Nesses últimos dias, o Irã exportou 40 milhões de barris de petróleo, a um preço 20% mais alto do que há 2 ou 3 meses. Então, do ponto de vista iraniano, tudo bem. Mas não esqueça, isso só vai durar 60 dias. A passagem gratuita pelo Estreito de Hormuz vale apenas por 60 dias. Depois disso, entra em vigor o que o Irã e Omã já estão discutindo e vão colocar em prática. E os omanenses já avisaram aos europeus que vai haver uma taxa de Omã, claro. Então vamos ter taxas iranianas e taxas omanenses. Você escolhe em quais águas territoriais quer navegar, mas vai ter que pagar uma taxa, seja para a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, seja para o Sultão de Omã. Certo? Muito, muito importante. Okay. Very, very important. From Kalibaf once again. The Iranian missile Segundo Kalibaf, mais uma vez, o programa de mísseis do Irã, tudo que diz respeito ao eixo da resistência e todo o dossiê nuclear são, nas palavras dele, inegociáveis. E algo muito, muito importante. Ele também disse que o Irã está, nas palavras dele, pronto para a guerra, se os Estados Unidos não cumprirem não só os 5 pontos que mencionamos há alguns minutos, mas todo o quadro do memorando de entendimento. Então, isso é extremamente sério. Isso vem, eu diria, da boca do leão em Teherã. Kalibaf continua sendo o negociador e a figura política mais importante do Irã, e é totalmente confiável para a Guarda Revolucionária. Isso é muito relevante. A relação entre a Guarda Revolucionária e, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores do Irã é conturbada. For instance, the Minister of Foreign Affairs in Iran is fractious, it's complicated. Araghchi is not trusted by many of the hard. É complicado. O Araghchi não é confiável para muita gente da ala mais dura da Guarda Revolucionária. Já o Kalibaf, que foi comandante da Guarda, é uma história completamente diferente. Então, quando ele fala alguma coisa, isso mostra que há um consenso. E o que a gente pode tirar disso tudo, especialmente quando compara? Eu queria perguntar direto para o Larry. Na entrevista mais recente do J.D. Vance na mídia americana, ele basicamente admitiu que não era uma questão de paridade. O Trump e ele só assinaram o memorando de entendimento para, citando as palavras dele, reforçar nossos estoques e ter mais cartas na mão. O Larry consegue destrinchar isso pra gente em 5 segundos, né, Larry? Então, quando a gente compara o Kalibaf com o Vance... E agora, Larry, voltando para você, isso quer dizer que o gato já morreu? Does that mean that the cat is already dead? Yeah, we go back to asking why Donald Pois é, Trump signed the a gente volta à pergunta. Por que o Donald Trump assinou o memorando de entendimento? Qual era a urgência? Exatamente. E eu diria que a urgência tinha a ver com o diesel e o combustível de aviação. Se os Estados Unidos só precisassem se preocupar em fornecer gasolina para o consumo interno, o país produz petróleo suficiente. Não precisaria importar nada de fora para manter todos os carros rodando. Mas o problema é que muitas refinarias, especialmente no sul, foram projetadas para processar petróleo pesado, não o leve, o chamado petróleo doce. O petróleo pesado, chamado azedo, é o que gera o diesel e o combustível de aviação. Então, no começo da guerra, em fevereiro, a Guerra do Ramadã, em 28 de fevereiro, com o fechamento do Estreito de Hormuz, de uma hora para outra, 20% do petróleo pesado do mundo saiu do mercado, ou pelo menos do fornecimento contínuo. Naquele momento, já havia no oceano enormes petroleiros transportando óleo que ainda não tinham chegado ao destino. Os que saíram no dia 28 de fevereiro, antes de tudo isso começar, levaram entre 30 e 45 dias para chegar. E isso acabou coincidindo com a assinatura do primeiro cessar-fogo. Então, quando esses navios finalmente chegaram ao destino, o mundo já estava com um déficit desse tipo de petróleo pesado. Isso significava que a única forma de manter a produção nos níveis estabelecidos, sem provocar um aumento drástico nos preços, era começar a usar as reservas estratégicas de petróleo. E isso estava acontecendo no mundo todo. O Japão estava fazendo isso. Os Estados Unidos também. And in the course of starting to draw that down,
E no processo de começar a reduzir aquilo, isso significava que aquelas refinarias, quando tinham... E aqui só um parêntese. Dizem que Ambrose Bierce, veterano da Guerra Civil, uma vez disse que a guerra é a forma que Deus usa para ensinar geografia aos americanos. Pois bem, dá para ampliar isso. Essa guerra não só ensinou geografia para os americanos, como também me ensinou sobre as reservas estratégicas de petróleo. Me ensinou sobre destilados médios, no contexto do petróleo. Me ensinou sobre as compensações entre o diesel e o combustível de aviação. Então, o que estavam dizendo por Trump, mas que ainda não o tinha levado a agir de fato, era que os Estados Unidos estavam ficando sem o petróleo pesado necessário para produzir diesel e combustível de aviação. E lembra o que aconteceu com o combustível de aviação depois do dia 28 de fevereiro? O fornecimento de petróleo para produzir esse combustível caiu, mas a demanda disparou por causa das operações de combate dos Estados Unidos no Irã e contra o Irã. Então, de repente, houve esse aumento enorme no consumo. E foi com isso que o Trump teve que lidar. Quando ele apareceu no G7 e disse que poderíamos ter um grande problema em 4 semanas, ele não estava exagerando, é essa nuvem pairando sobre tudo isso. E agora ele esperava que, ao reabrir o Estreito de Hormuz, aquele petróleo, o petróleo pesado, começasse a fluir de novo, chegando à Europa e aos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado quase todo dia. Já se passaram 14 dias, desde o início dessa janela de 60 dias. Até agora, eu não tenho conhecimento de nenhum navio-tanque que tenha saído do Golfo Pérsico em direção à Europa ou aos Estados Unidos. O petróleo está indo para a Ásia. E olha, o que eles estão enfrentando é o seguinte. Mesmo que o Trump queira retomar operações militares contra o Irã, ele vai esbarrar em falta de combustível. Talvez consigam reunir combustível de aviação suficiente para manter os aviões de combate americanos voando, mas isso vai ser às custas das companhias aéreas civis. E quando as companhias civis param de voar, a economia começa a desabar. E tudo isso antes das eleições de meio de mandato? Não. O Trump não precisa disso. Acho que eles entendem isso. Mas sabe, essas pessoas já fizeram coisas bem malucas no passado, então eu não posso descartar a possibilidade de escolherem um caminho de insanidade. Excelente, Larry. E antes que eles tentem fazer alguma loucura, o que, claro, a gente sabe que vão tentar, eu quero elogiar sua visão ampla, muito ampla mesmo, que tem tudo a ver com o esgotamento das reservas estratégicas de petróleo e com essa pequena janela que Trump e o governo dos Estados Unidos têm para impedir isso. E, obviamente, o livre fluxo total pelo Estreito de Hormuz é um ponto central dessa chamada estratégia que eles descobriram em cima da hora. Enfim. Certo, Sr. Z, me corrija se eu estiver errado, porque eu vou fazer um rápido resumo do que temos na mesa de negociação sobre o memorando de entendimento e os próximos passos. Regarding the MOU and the next steps. So I'll try to be as concise as possible. Vou tentar ser o mais conciso possível. Bom, de acordo com as nossas fontes, e mais ou menos confirmando o que vem de Teherã, por enquanto eles não estão falando muito, porque todo mundo está concentrado no cortejo fúnebre, no ritual, enfim, no enterro do líder supremo, o Ayatollah Khamenei, e tudo mais. Mas o que eles têm dito confirma mais ou menos o que vem dos mediadores. Então as negociações podem ser retomadas logo depois das cerimônias fúnebres. Isso quer dizer, depois do dia 9 de julho, com os Estados Unidos mais ou menos em segundo plano. With the US more or less in the background. This means that Isso significa que, e eu gosto da expressão usada por um dos mediadores, se um código de conduta for definido, as negociações voltam a acontecer por um período de 60 a 90 dias. Isso quer dizer que os Estados Unidos teriam que concordar com um código de conduta para essas negociações. E o Larry seria o primeiro a dizer, não, isso não vai acontecer. Enfim, é mais um desejo do que algo que a equipe de negociação realmente consiga entregar, certo? Outra coisa que é bem interessante.
O Irã enviou um memorando confidencial para o Paquistão e para o Catar. Isso eu diria está confirmado em, sei lá, 1.000.000% pelas nossas fontes na mesa de negociação. Por favor, sim ou não, Sr. Zé? Sources at the negotiating table. Please, yes or no, Mr. Z? Yes, absolutely yes. I want to add one detail which is important, and then you can proceed beyond that. Even though everybody has been engaged in planning the largest funeral that has happened recently, this is what I've been told. Senior leadership of Iran and Pakistan have been in phone contact regarding the next steps. Sure. And those next steps involve the creation of this memorandum that you speak of, which is now in the hands of Pakistan and Nu we hebben mis på Mohsen Naqvi en Riyadh. by Mohsen Naqvi to Riyadh. Wait. Espera. A gente está entrando em outro campo agora. Vamos chegar em Riyadh. Mas antes eu quero me concentrar nos próprios mediadores. MOU is everything you said. Tudo que você disse sobre o memorando de entendimento está exatamente 100% certo. 100% certo. Vamos com isso. Go with that. Porque o Paquistão e o Catar são muito importantes. São os mediadores. Sim, Basically, what is being discussed among these Basicamente, o que está sendo discutido entre esses mediadores com o Irã, ambos com o Irã, é o seguinte: se o Trump continuar violando os termos do memorando de entendimento, Teherã vai considerar que o gato está completamente morto. Esse é o ponto central. Ou seja, o governo americano precisa cumprir todos esses pontos, incluindo os dois primeiros, 1, 4, 5, 7 e 11. Cumprir os compromissos, começar a implementá-los e concordar com o código de conduta nas negociações. O Irã está basicamente dizendo: se nada disso acontecer, acabou. O gato morreu. Não há mais nada para negociar. Então isso é muito, eu diria muito radical em termos práticos. I would say very hardcore in terms. This is heavy metal, in fact. Iran basically Isso é heavy metal, de verdade. O Irã está basicamente impondo aos Estados Unidos: vocês assinam isso em Versalhes. Se não cumprirem, se quebrarem o acordo, nós também vamos quebrar, porque agora tudo é bilateral. É isso que Teherã está dizendo. 100%. 100%. Você confirma do ponto de vista dos negociadores, certo? 100%. O Paquistão e o Catar estão dizendo que depois do funeral, tudo pode ser reaberto, desde que o código de conduta seja acertado com o governo americano. Essa é uma suposição enorme. E o Larry, tenho certeza de que o Larry concordaria com isso. E se a gente ouvir a última entrevista do Vance, dá para ver claramente que eles não estão interessados em cumprir esses compromissos. into fulfilling these commitments. Anyway, Saudi Arabia. So now we're getting Enfim, to Saudi Arabia. Arábia Saudita. Então agora a gente chega à Arábia Saudita, finalmente. As informações que você recebeu dos mediadores indicam que a Arábia Saudita, o Catar e Omã estão apoiando firmemente o Irã. Que tipo de confirmação você teve, por parte das pessoas na mesa de negociação, de que a Arábia Saudita realmente apoia o que o Paquistão, o Catar e Omã, ainda que um pouco nos bastidores, estão fazendo? E não só em relação ao diálogo com o Irã, mas também no esforço de mostrar ao governo dos Estados Unidos o quanto isso é sério. Ou seja, algo como: olha, sentem-se, sigam o código de conduta e não tentem sabotar o memorando de entendimento que a gente se esforçou tanto para concluir. Sr. Zé, a pergunta é para você. Mr. Z, the question is for you. Yes. And I can say this with Sim. E eu posso dizer isso com total certeza. Tanta certeza quanto eu posso ter neste momento. Porque eu ouvi isso de alguém que estava na mesa. Alguém que realmente participou. Ele esteve envolvido nas negociações e me garantiu, há cerca de 1 hora, que isso é certo. Que Riyadh está 100% por trás disso. E esse é um dos motivos, entre vários, pelos quais Mohsen Naqvi, um emissário de confiança, está em Riyadh agora. E Riyadh vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que isso dê certo. Riyadh will do everything within his power to make it work. Okay, what Certo, o que exatamente o Naqvi está levando para Riyadh na prática? practical terms? Naqvi está levando a Riyadh a mensagem de que o Irã está pronto para implementar o memorando de entendimento, desde que não seja provocado. A palavra que eles usam é provocado. Their word is provoked.
Exatamente. É o que a gente estava discutindo há alguns minutos. Se os americanos cumprirem seus compromissos e seguirem a implementação de todos aqueles pontos. Sim, mas eu quero enfatizar a palavra provocado, porque isso me foi dito. E eu tive uma conversa sobre isso. E eu disse, olha, provocado não é uma linguagem diplomática. E ele respondeu, bem, é uma linguagem diplomática nesse contexto, porque o Irã quer que isso avance. O Catar quer que isso avance. A Arábia Saudita quer que isso avance. Eles não vão ficar discutindo as questões legais de se isso aconteceu ou não aconteceu. Eles sabem que o Trump vai fazer o que o Trump faz, que é soltar o seu, digamos, vapor. Eu detesto usar essas palavras, mas o Trump vai fazer o que o Trump faz. Então eles não estão preocupados com as bobagens que saem da boca dele. Eles estão mais preocupados com as ações concretas no terreno. Então, enquanto não forem pressionados, enquanto não forem provocados, eles vão cumprir o memorando de entendimento e Riyadh vai dar apoio a eles. Tem outra informação importante, Sr. Z, que eu preciso confirmar com total certeza. Segundo os mediadores, as negociações de alto nível entre o Irã e o Paquistão terminaram ontem, dia 30 de junho. Isso é verdade? Correto. Com certeza. 100% certo. 100% certo. 1000% certo. Pode apostar. 100% correct. 1000% correct. Take it to the bank. You can take that to the bank. E, obviamente, eles têm um entendimento conjunto sobre os próximos passos. Pode apostar nisso também. Certo. Excelente. Tá bom. Obrigado. E mais uma vez, Naqshbee, ok? Você explicou o que o Naqshbee está fazendo em Riyadh. Muito bom. O Qatar também está junto? 100.000%, 1000%, 1900%, 10 vezes mais. Isso é informação privilegiada, 10 vezes mais. Certo. Totalmente correto, totalmente comprometido. Então, por enquanto, isso prepara o terreno, eu acho, para todos vocês, nosso público, sobre o que está acontecendo com o gato neste momento. Ainda em coma, ainda sobrevivendo, ainda olhando em volta e dizendo, eu preciso capturar alguma coisa, certo? Ainda não morreu, mas depende do ego americano. O que eles realmente querem daqui para frente. E eu acho que o Larry já nos deu a melhor explicação possível. Se alguém que está assistindo ou ouvindo já fez bungee jump, sabe que parece uma ótima ideia. Até o momento em que amarram as cordas nos seus pés e você está ali, na beira, olhando para o abismo. Aí, de repente, todo aquele entusiasmo de pular, torcendo para a corda aguentar, para a linha não arrebentar e você não despencar lá embaixo, dá uma certa vontade de repensar a decisão. Olha, o que a gente está vendo agora, o que está acontecendo no Golfo Pérsico, com o Irã, com Israel, com os Estados Unidos, com o Paquistão, com a China, com a Rússia, é que estamos presenciando parte do nascimento de uma nova ordem financeira. Uma ordem que representa um desafio direto ao sistema do petrodólar, à hegemonia americana que controlou e dominou essa região por, na verdade, 7 décadas. E no passado, os árabes do Golfo, que sempre foram bastante voltados para os próprios interesses, confiavam nas promessas dos Estados Unidos. A gente vai proteger vocês, estamos do seu lado, continuem vendendo o petróleo em dólares e todos nós vamos ficar ricos. De repente, eles perceberam que ter esse tipo de relação com os Estados Unidos os transforma num tipo de imã para mísseis, um imã para drones, e eles não gostam nada disso. Isso pode desestabilizar as sociedades deles. E no caso do Bahrein, literalmente devastou o país. Acabou com os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados eram uma mistura de Disney e Las Vegas para adultos, onde o dinheiro circulava livremente, tudo era permitido, tráfico de pessoas, atividades criminosas, lavagem de dinheiro. Mas veja só, eles estavam ganhando muito dinheiro. E agora, depois dessa guerra do Ramadã, o encanto acabou de vez. Então esse processo não vai ser nada simples nem organizado. The process we're looking at is going to be very messy.
O processo que a gente está vendo vai ser bem complicado. Mas eu acho que as trajetórias já estão definidas de um jeito que, em vez dos árabes do Golfo correrem para comprar títulos do Tesouro Americano, agora eles estão olhando para negociar em yuan chinês, em títulos chineses que estão sendo vendidos e garantidos em ouro. Então, os tempos em que os Estados Unidos controlavam e dominavam o Golfo Pérsico acabaram. O custo para os Estados Unidos tentarem se restabelecer ali, eu diria, é alto demais. E esse processo já está em andamento. Se a visão do Paquistão de criar uma aliança militar pan-islâmica com Egito, Turquia, Arábia Saudita, Irã e o próprio Paquistão der certo, isso vai definir o tom de uma nova era de segurança para o Golfo. Larry, eu não poderia ter dito isso de forma melhor. Me desculpa por interromper. Eu precisava dizer isso, porque já ouvi centenas e centenas de horas de informação e não teria conseguido expressar melhor do que você, Larry. Tiro o chapéu para você. Parabéns, você mandou muito bem. Peço desculpas mais uma vez. Pepe, agora é a sua vez. Desculpa mesmo, mas eu precisava dizer isso. Para encerrar, o Larry apresentou o panorama geral e o tamanho das apostas envolvidas. E tem uma ironia histórica nesse processo. Quando os russos propuseram aos americanos o conceito de indivisibilidade da segurança, no fim de 2021, 2 meses depois, veio a chamada Operação Militar Especial, que foi a resposta russa ao que consideravam uma blitzkrieg inevitável da OTAN contra o Donbass. E, aliás, os americanos nem responderam às cartas que o Putin enviou para os Estados Unidos e para a OTAN. Agora, a gente tem a possibilidade de falar em indivisibilidade da segurança, não mais no norte da Eurásia, mas sim na parte ocidental do continente, incluindo o Irã, que é uma potência em ascensão, e também os antigos domínios protegidos dos Estados Unidos. Isso é uma ironia histórica. E, mais uma vez, é sobre a indivisibilidade da segurança. Os americanos não entenderam isso quando se tratava da Rússia, e agora estão entendendo da forma mais difícil quando se trata do Irã. Eles sofreram uma derrota estratégica, e o Irã está se impondo diplomaticamente, basicamente dizendo para o resto da Ásia Ocidental: olhem, a nossa segurança é a de vocês. E, obviamente, a segurança de vocês não pode depender da superpotência americana. Vocês mesmos acabaram de ver isso. Então é a história se virando de cabeça para baixo. Mais uma vez, a história se virando de cabeça para baixo. Bom, eu tenho mais um pedido para o Larry, porque ele fez um resumo incrivelmente claro de tudo que a gente vem discutindo. Larry, você trabalhou na CIA por vários anos. Você acompanha a geopolítica há muito tempo e, mais recentemente, tem sido um membro muito importante da nossa equipe, trazendo informações valiosas. Queria que você explicasse a sua visão sobre se esse momento representa o fim da hegemonia dos Estados Unidos, e não só o fim da hegemonia, mas também o fim da ordem financeira do pós-Bretton Woods. E se agora é só uma questão de tempo, até que esse cadáver da hegemonia americana da Segunda Guerra seja arrastado, não retirado, mas arrastado, para fora do Golfo, e uma nova ordem mundial comece a se formar. Talvez isso soe como uma referência cultural meio obscura, mas o que os Estados Unidos estão vivendo agora é como o final de um filme do Spike Lee. Quem já viu um filme dele sabe que não tem aquele grande clímax, nem um final marcante. A história simplesmente vai se arrastando, sem um grande desfecho. É exatamente isso que está acontecendo com a hegemonia americana. Ela está escorregando, está se desfazendo aos poucos. A gente vê isso em partes, em pedaços. Não é um grande evento catastrófico. Mas o conflito, sabe, começou lá no Golfo, no Mar Vermelho, com os Houthis. Os Estados Unidos não conseguiram impedir os Houthis, nem garantir o que chamavam de liberdade de navegação. No fim, tiveram que declarar vitória e sair, mesmo depois dos Houthis terem mostrado que conseguiam enfrentar os Estados Unidos.
Isso se agrava com o que aconteceu na Ucrânia nos últimos 4 anos e 4 meses. Apesar de todo o apoio do Ocidente, de toda a ajuda que a Ucrânia poderia esperar, eles não conseguiram derrotar os russos. E, na verdade, os russos estão derrotando não só a Ucrânia, mas também a OTAN e, junto com ela, os Estados Unidos. E aí vem essa situação mais recente em relação ao Irã, onde mais uma vez ficou evidente o fracasso, as limitações da supremacia militar americana. Os Estados Unidos não puderam colocar o porta-aviões a menos de 320 quilômetros da costa, com medo de que fosse atingido por um míssil hipersônico. Não dava para colocar tropas em terra, porque simplesmente não existe um lugar onde elas pudessem ficar em segurança. E aí vem as limitações do poder aéreo, com os Estados Unidos gastando mísseis que não conseguem repor. Tudo isso acaba sendo uma revelação. E além disso, há um reconhecimento crescente entre os países do mundo. A China está vendendo seus títulos do Tesouro Americano, o Japão está vendendo, a Arábia Saudita também. E o que eles estão comprando no lugar? Estão comprando ouro, comprando prata ou investindo na China. Então, quando os historiadores olharem para trás, vão perceber que esse foi o momento em que os Estados Unidos chegaram ao seu ponto mais alto. E a partir daí, começaram a recuar e a declinar. Não poderia ter dito melhor. E você, Pepe? Você é um viajante do mundo, está sempre acompanhando os acontecimentos globais, especialmente naquela região. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o que o Dari acabou de dizer. Quero dizer, eu realmente não teria como expressar melhor, mas peço que você acrescente alguns pontos, algumas ideias que o público que nos assiste no mundo todo, agora em 12 idiomas, possa achar valiosas. Bom, eu sou escritor, então eu valorizo muito as palavras. E venho escrevendo sobre isso desde a década de 2010, desde o chamado pivô para a Ásia do Obama, quando já dava para ver desde o começo que aquilo não iria a lugar nenhum. Então, tudo que o Larry disse, eu já coloquei por escrito várias e várias vezes há uns 15, 18 anos. A ascensão da Eurásia, a interconexão das civilizações antigas, o surgimento do Estado civilizacional como soberano, independente e com uma base civilizatória, que é o caso do Irã, da Rússia e da China. O início do século XXI, do ponto de vista geoeconômico, foi quando os chineses lançaram as novas rotas da seda, em 2013, apenas um ano depois de chegarem ao poder, o Xi Jinping, no seu primeiro ano de governo. A base geoeconômica e todo o arcabouço da política externa chinesa para o século XXI foi justamente as novas rotas da seda, que essencialmente significam queremos fazer com todos vocês. E nós vamos construir a infraestrutura para isso. E se for preciso, vamos construir a sua infraestrutura também, para que todo mundo possa fazer. Claro, em 2014, o Maidan foi a conclusão lógica de uma guerra que nunca tinha parado contra a Rússia. A coisa subiu de nível, e depois chegou a um nível ainda maior, em 2022, quando começou a chamada Operação Militar Especial. Mais uma vez, é a Europa tentando destruir a Rússia por dentro. Vai fracassar. Todo mundo sabe que vai fracassar, porque eles nunca aprenderam as lições da história desde o século XVII. Então vão tentar de novo. Agora, o novo Napoleão e o novo Hitler é a OTAN. E eles vão fracassar. É óbvio que eles vão fracassar, mas mesmo assim não quiseram fazer. E agora os russos estão prontos. Dá para sentir em Moscou que eles já se prepararam para uma guerra com a OTAN em 2030. Estamos prontos agora. Pode vir. E claro, ninguém teria imaginado, 3 meses atrás, que o Irã causaria uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Isso ainda é a grande história geopolítica do século XXI, sem dúvida. E é isso que vai acelerar o que os franceses chamam, de uma forma muito bonita, de passation de pouvoir, que significa uma mudança de poder, uma transição de poder, que, aliás, era o nome do nosso canal no começo, né?
which was the name of our channel in the beginning, right? Antes de ser mudado de forma totalmente sem cerimônia. So the power shift is going to be from the US. Então a mudança de poder vai ser dos Estados Unidos para, eu diria, provavelmente um concerto de potências. E nesse concerto de potências, a gente vai ter pelo menos 3 estados-civilização, certo? Os Estados Unidos vão continuar sendo uma das nações mais poderosas do mundo, sem dúvida. Mas agora vamos ter também Rússia, China e Irã no jogo. Essa é a guerra que está moldando a geopolítica do século XXI, e nós estamos bem no meio dela. Então, nós 3 aqui temos uma responsabilidade enorme, que é colocar tudo isso em contexto para o nosso público. E isso é ótimo. Quando a gente olha os comentários, dá para ver que o nosso público está literalmente espalhado pelo mundo todo. Então é maravilhoso. É ótimo poder conversar com pessoas da América Latina, da África subsaariana, do Sudeste Asiático, sem falar do Norte Global. Tem muita gente muito bem preparada, muito bem informada no Norte Global, mas que acaba sendo marginalizada por causa dessa cultura que está sendo imposta lá. Então, é nossa responsabilidade conectar esses pontos, sabe? E é um privilégio para todos nós poder fazer isso. E neste momento, estamos em todos os principais idiomas. Esse episódio vai ser traduzido para 12 idiomas em questão de poucos dias. Então, muito obrigado, Pepe. Muito obrigado, Larry. Não poderia ter pedido companheiros melhores para explicar desenvolvimentos tão complexos, realmente muito complexos, que estão literalmente mudando o mundo. E a gente vai continuar vindo até vocês toda semana, como temos feito. Nosso nome é Transition Protocol e trazemos para vocês as notícias que movem as notícias. O Pepe Escobar vai estar aqui na terça-feira e também na quarta, e seguimos com o Larry na segunda. Então, muito, muito obrigado. Peço, por favor, que cliquem de novo no botão de inscrever-se e no botão de curtir. Muito obrigado, senhores. Obrigado a todos. Valeu. Eu vou apertar parar e ficar aqui até aparecer que foi enviado, tudo bem? Hit the stop and just stay until it says uploaded. All right.